O C-3PO caiu para o lado sombrio? Ou ele só está curtindo um Bob Marley e isso explica os seus olhos vermelhos? Ou será que ele foi reprogramado com uma arma de combate mortal, algo parecido com o modo morte súbita da armadura do Homem-Aranha? Vamos descobrir as respostas para essas e outras perguntas em nossa nova viagem pela mente de Abilo. O último trailer de Star Wars: A Ascensão Skywalker trouxe algumas novidades, como a Rey do lado sombrio, por exemplo. Mas outro personagem também surpreendeu os fãs no que parece ser um grande plot twist do filme. Em uma cena bem rápida, C-3PO, o gentil e adorável droide de protocolo, aparece com os olhos vermelhos, sentado em uma sala escura. Então, o que será que aconteceu com ele? A primeira teoria que aparece é: C-3PO foi reprogramado. No universo expandido de Star Wars, a cor vermelha costumava indicar um droide que foi hackeado, de modo que está fora da sua personalidade comum. Isso explicaria a coloração diferenciada nos olhos do droide. Porém, isso levanta outra pergunta: por que alguém iria querer reprogramar ou hackear o C-3PO? Para essa pergunta existem três possíveis respostas. A primeira é de que após os eventos de Os Últimos Jedi, a Resistência precisa de todo e qualquer par de mãos para lutar pela sua causa contra a Primeira Ordem. Nesse sentido, C-3PO poderia ter sido reprogramado para ajudar na luta. Isso vai de encontro a um pôster que havia vazado no início do ano em que o droide aparece segurando o crossbow do Chewbacca. Além disso, durante a D23, Anthony Daniels, o ator que interpreta o droide de protocolo, disse que, ao longo do episódio 9, veríamos um C-3PO bem diferente daquele que estamos acostumados. Então sim, o C-3PO pode vir a ajudar na luta contra a Primeira Ordem e, para isso, precisaria ser reprogramado, o que explica os olhos vermelhos. Outra possibilidade é de que o C-3PO tenha sido hackeado pela Primeira Ordem em busca de informações sobre a Resistência. Nos quadrinhos que fazem parte do cânone de Star Wars, é dito que C-3PO é responsável por gerenciar uma rede de espiões da Resistência composta por droids. Desse modo, além de estar presente em várias reuniões do alto escalão da Resistência, o droid é responsável por todo um fluxo de informações secretas que poderiam comprometer as células do grupo, além de todos os seus agentes infiltrados, o que seria de grande valor para a Primeira Ordem. Além disso, o Kylo Ren sabe da importância do C-3PO, pois cresceu convivendo com ele. A terceira possibilidade é de que os próprios membros da Resistência, Finn, Poe, Rey e Chewie, tenham hackeado os sistemas do C-3PO para acessar alguma informação do passado, da Velha República ou do Império. Se você não se lembra, C-3PO foi criado por Anakin Skywalker quando este ainda era um pequeno escravo em Tatooine, como mostrado em A Ameaça Fantasma, aproximadamente 66 anos antes de A Ascensão Skywalker. Nesse sentido, o droide possuía muitas informações sobre a República, até que a sua memória foi apagada por Bail Organa, ex-senador, pai adotivo de Leia e um dos fundadores da rebelião, a fim de proteger Leia e Luke da ira de Darth Vader. Após isso, ele esteve presente durante toda a luta da rebelião contra o Império Galáctico e na formação da Nova República. A verdade é que ele é um banco de dados ambulante sobre a história da galáxia. Imagine que algumas informações em sua memória tenham sido bloqueadas ou até mesmo apagadas do seu sistema, talvez importantes demais para correr o risco de caírem em mãos erradas. Tais informações podem acabar se provando valiosas para os membros da Resistência. Por exemplo, algo sobre o Imperador Palpatine, que deverá ser um elemento-chave no episódio 9. Uma possibilidade também é que o C-3PO tenha tido a sua memória trocada com algum outro droide a fim de auxiliar os membros da Resistência em sua jornada. Talvez um droide imperial? Ou um droide da Primeira Ordem, por exemplo? No universo Star Wars já existiram vários droids de olhos vermelhos, então é uma possibilidade, e eu devo dizer que é uma possibilidade bem interessante. Além dessas teorias que envolvem hackear e reprogramar o droid de protocolo, existe uma outra possibilidade que também está associada aos quadrinhos de Star Wars, mais especificamente a série do Darth Vader. Nessa série, descobrimos que o Vader tem dois droids a seu serviço,
o 000 e o BT-1, que foram emprestados ao Lord Sif pela Doutora Aphra, uma outra personagem dos quadrinhos. Mas o que eles têm de especial, você se pergunta? Assim como o C-3PO, o 000 é um droide de protocolo, mas ele e o seu companheiro BT-1 foram especialmente criados para tortura e assassinato. Nos quadrinhos, vemos que os dois droides são verdadeiras máquinas de matar, e de alguma maneira bizarra, eles gostam disso. Ok, mas o que isso tem a ver com C-3PO de olhos vermelhos, você se pergunta novamente, e eu te digo que o 000 também tem olhos vermelhos, e já houve um episódio em que a sua lataria foi pintada de dourado para que ele pudesse se passar pelo C-3PO e enganar os membros da rebelião. No entanto, ele acabou se entregando pelos seus olhos vermelhos. Então quer dizer que isso pode indicar que o C-3PO foi novamente substituído pelo droide assassino do Vader? Eu acho difícil, principalmente por se tratar de um personagem muito específico dos quadrinhos. Porém, pode reforçar a tese de que o C-3PO recebeu protocolos de combate e por isso seus olhos são vermelhos como os olhos do 000. Outras teorias procuram explicar que os olhos vermelhos do C-3PO não são nada demais, apenas o reflexo de algum disparo de raios, como um que aparece de maneira bem rápida no trailer. O que eu particularmente não acredito, pois não há reflexo na cabeça do C-3PO. Além disso, poderia apenas significar que o droide está acessando a sua rede de comunicações com espiões infiltrados na Primeira Ordem, mas eu também acho isso improvável. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas em alguma teoria, seria a de que, em meio ao caos e desespero, os heróis da Resistência precisam de alguma informação e só podem obtê-la através do C-3PO, seja acessando seus drives de memória ou substituindo-a pela memória de outro droide temporariamente. No segundo caso, esse droide poderia ser um droide de combate, de modo que o C-3PO teria protocolos de batalha inseridos no seu sistema, o que justificaria os olhos vermelhos e as imagens do personagem pronto para a batalha. Não, os olhos vermelhos do C-3PO não são de um C-3PO maconheiro, mas talvez seja uma forma de dar mais evidência a um personagem que sempre serviu de alívio cômico, podendo ter um fim digno de um herói da Resistência, morrendo em batalha para defender os seus amigos. Bonito, né? É uma possibilidade, e até a estreia do episódio 9, tudo pode mudar. Então deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas teorias que vem por aí. Não esquece de deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia, por mais essa viagem, por essa louca, perigosa e, por que não, protocolar mente de Abilo.